Vamos lá então, senhoras e senhores, profissionais da educação, congressistas e convidados, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos a este nosso terceiro dia do nosso evento, tá certo? Vamos agora então acompanhar a palestra Novas Tecnologias, Antigas Práticas, Inovação como Princípio à Educação e Segurança Digital. Já está conosco aqui, confortavelmente instalado para ministrar a sua palestra, o nosso Victor Henrique Visoc, psicoterapeuta clínico, consultor organizacional e facilitador de mediações educativas sobre cultura digital e as influências psicossociais da internet. É autor do livro Psicologia da Informação e Comunicação, As Matrizes Digitais da Existência, e foi embaixador paranaense e mentor no programa Cidadão Digital, idealizado pela SaferNet Brasil e pela Meta. A palestra do nosso Victor Henrique Visoc tem como objetivo apresentar a inovação como alicerce para uma educação mais eficaz e segura, analisando como as novas tecnologias podem ser integradas de forma harmoniosa com práticas educacionais consolidadas, enquanto priorizamos a segurança digital dos estudantes. Senhoras e senhores, com muita alegria, conosco o nosso querido Victor Henrique Visoc. Boa palestra, Vitão. Agora é com você. Vai lá. Opa, muito obrigado. Vocês conseguem me ouvir? Todos os idiomas? Espanhol, francês, inglês. Maravilha, maravilha. Estou tendo aqui esse privilégio de ter esse espaço de fala hoje. Estou achando muito legal o esquema dos fones. E qualquer coisinha vocês vão me avisando se está dando para ouvir bem, se eu estou indo num ritmo bom também. E eu gosto muito de trazer uma fala de uma maneira leve, de uma maneira conversada. Eu vou trazer algumas perguntas aqui em tempo real para vocês responderem, pensarem, né? São alguns convites a reflexões também, mas fiquem super à vontade para no final vir e trazer algumas perguntas para nós construirmos mais conhecimentos, né? Então, começando pelo começo, né? Primeiro, as primeiras coisas. Eu já fui apresentado aqui, tem uma caricatura ali, o nariz está igualzinho, vermelho. Eu sou o Victor Visoc, eu sou psicólogo, também sou mestrando em educação pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente estou atuando como diretor no Recanto Desenvolvimento e atuo assim como educador e palestrante em cultura e comportamento digital. Também sou autor do livro Psicologia da Informação e Comunicação, As Matrizes Digitais da Existência. E nesse livro eu falo muito sobre como que a internet se tornou esse ambiente tão relevante para a sociedade contemporânea. E eu faço todo um estudo histórico, psicossocial também, ao longo desde o início, na verdade, de várias tecnologias da informação e comunicação, até chegar na internet, na inteligência artificial. Mais um pouquinho sobre minha trajetória até chegar aqui. Atuei como embaixador, como mentor e líder do programa Cidadão Digital, que foi desenvolvido pela SaferNet Brasil e pela Meta, a antiga Facebook. Também atuei como mentor do Educamídia, um programa da Google e do Instituto Palavra Aberta. Também fui produtor de conteúdo no perfil Avalie Não Seja Fake, que é desenvolvido pelo Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. E sou pesquisador no Instituto Tecnologia e Dignidade Humana, mas também no mestrado, justamente, de Educação da Universidade Federal do Paraná. Maravilha! Agora a parte importante mesmo, que é que eu tenho dois gatinhos que sempre estão comigo nas minhas apresentações, quando eu faço de casa, que é a Blair e o Anakin. A Blair tem 4... Nunca vi a Blair tão grande assim, né? Mas a Blair tem 4 anos, o Anakin tem 1 aninho, completou recentemente. Sempre gosto de trazer eles um pouco aqui também para dar o tom, para vocês estarem confortáveis, estarem num ambiente legal, num ambiente bom assim para a gente conversar, para a gente falar sobre esse tema tão relevante e tão vasto que é tecnologia. Mais especificamente falando, a gente vai falar sobre tecnologia, segurança e inovação. Então são temas vastos, eu não tenho de maneira alguma a intenção de querer esgotar o assunto, de falar sobre tudo aqui. Quero muito ouvir vocês também, seja de maneira síncrona aqui, seja de maneira assíncrona, né, por meio das minhas redes sociais. Mas eu gostaria de falar tudo, mas aí a gente precisaria de muitas horas, muitos cafés também.
mas eu queria muito deixar claro como esse é um ambiente de construção coletiva de conhecimentos valiosíssimos. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar falando aqui, por ocupar esse espaço. Eu como estudante de escola pública em toda a minha vida, eu como psicólogo também, então acho super essencial que psicólogos ocupem esses espaços que falam sobre inovação, sobre comportamento humano, sobre tecnologia, que são temas tão interrelacionados também. Aqui é um roteiro sobre por onde que a gente vai percorrer ao longo dessa fala aqui. Então, a gente está no ponto 1 ali, né? As primeiras coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa tal de segurança. A gente vai falar sobre inovação e tecnologia sem RGB. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também. Segurança, novas conexões, como aumentar a nossa segurança online. E, por fim, a gente vai para o encerramento. Gosto de trazer esse roteiro para vocês também terem uma percepção em qual altura que a gente está, o que a gente pode aprofundar, o que é interessante de perguntar sobre cada um dos temas. Maravilha, vou fazer essa pergunta, dá para vocês responderem com um joinha para cima, um joinha para baixo, mas você sente que você está em segurança na internet? Estou vendo uns mais ou menos, bastante gente fazendo assim, né, com o joinha para baixo. É uma pergunta capciosa e a gente vai ter mais clareza sobre possíveis respostas dela ao final da fala de hoje. Mas vamos então começando sobre o que é segurança. Segurança, numa definição super restrita, é um conjunto de comportamentos que tem o objetivo de proteger algo ou alguém contra riscos, danos ou violações às suas integridades. É uma definição, né, bem enxuta, bem assertiva. Então é isso. Essa foi a fala de hoje. Né? Basta compartilhar essa definição, todo mundo já está seguro, né? A gente apresenta isso para os nossos alunos, para os nossos estudantes e está tudo certo. Obviamente que não. Tem a tal da inovação e obviamente que segurança, né, o comportar-se de maneira segura é um comportamento extremamente complexo. É um comportamento que exige muitos repertórios. A gente jamais tem que exigir que apresentar segurança seja um comportamento automático, que a gente nasça sabendo, ainda mais pensando em todas as fases do desenvolvimento de crianças, de adolescentes e pré-adolescentes, dos jovens também, e dos adultos e dos idosos. Então, cada faixa etária, isso eu já estou me adiantando um pouco, mas cada faixa etária tem vulnerabilidades específicas no digital e também precisa de repertórios específicos para lidar com essas vulnerabilidades, para superar elas também. Então, eu gostaria também de puxar um pouco sobre como que a gente fala de segurança online hoje. E, em minha experiência, em todos os lugares que eu vou, tem uma coisa em comum. Quando eu vou falar sobre segurança nas escolas, nas universidades, nas empresas também, tem sempre um ponto em comum. É um ponto que, na verdade, é uma história, né? Do alto de uma montanha, em um porto seguro, há sempre esse conselho: não vá para essas áreas perigosas, não vá para lá, não ultrapasse esses territórios. É um tipo de discurso de cuidado, né? É um tipo de discurso que a gente consegue dar também. Diante do desconhecido da internet, nós estamos muito ansiosos diante disso. A gente tem repertório limitado também sobre como lidar com isso. E mais para frente eu vou falar mais sobre esse repertório, sobre como que as gerações precisam se relacionar para proporcionar mais segurança e uma melhor integração da internet em nossas vidas. Mas o que eu vejo sempre em comum é esse discurso protetivo, mas também um discurso muito temerário, um discurso muito ansioso. A gente precisa se proteger. Quantas escolas, quantos diretores, quantas diretoras, professoras, professores chegaram até mim falando: não, o tema prioritário não é saúde mental, não é combate à desinformação, não é nada muito avançado, a gente precisa falar sobre segurança. Eu estou com muito medo do que meus alunos, do que meus filhos, né, do que meus trabalhadores, né, meus colaboradores estão fazendo na internet, e a gente precisa dessa fala. Então, no medo e na ansiedade é o que a gente consegue fazer. Né? A gente está ali diante daquilo, é uma demanda emergente, uma demanda urgente em muitas situações, né? São tantas vulnerabilidades físicas, psicológicas, sociais, patrimoniais, sexuais, e nesse medo, nessa ansiedade, o que a gente consegue fazer? A gente quer proteger as pessoas a todo custo. No entanto, o discurso sobre segurança na internet não precisa se limitar ou ser motivado apenas por medo. E também o temor não deve ser um único caminho.
Então, a gente está com a internet em torno de 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos, né, a nível popular, acesso popular. E o discurso sobre segurança na internet, pelo menos a nível popular, a nível de políticas públicas educacionais, ainda persiste nessa pauta, nesse discurso relacionado com o medo, o temor, a ansiedade. E aqui eu vou apresentar para vocês outras abordagens para que a gente possa falar sobre segurança na internet de uma maneira engajadora também para as crianças, para os adolescentes e para todos os públicos mesmo, né? Família, comunidade também. A gente pode fazer melhor do que continuar no mesmo lugar desses últimos 30 anos, né, e tentar abraçar ali, tapar os olhos, os ouvidos de quem mais precisa, que são as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes, que são ali, né, os que estão nos primeiros contatos com o mundo e com a internet também. E eu percebo muito isso, percebo uma ruptura, né, uma distância entre as gerações, e essa distância acaba isolando ambas as gerações, ou todas as gerações envolvidas, no momento de se integrar ou de se sentir mais seguro ou produzir mais segurança em contextos online. Vejo muito esse distanciamento geracional e essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa atacar, no bom sentido, né, no sentido de problematizar, de desenvolver. Maravilha. E como que a gente combate o medo? A gente combate com conhecimentos. A gente precisa conhecer a internet de perto, as suas potências, os seus riscos. Não dá para a gente tentar se isolar enquanto a internet está lá e a gente não acessa ela, a gente não conhece ela, a gente não percebe como que ela influencia na nossa vida, a gente não sabe de detalhes, né, sobre quais são os jogos que meu filho joga, que os estudantes jogam, quais são as séries do momento, como que eles se conectam com o mundo por meio da internet. Quais são as idiosincrasias de cada uso da internet também. A gente não conhece isso e o primeiro passo é a gente conhecer, a gente buscar esse conhecimento sobre a própria internet. E agora eu vou para uma parte sobre inovação e tecnologia sem RGB. RGB, não sei se vocês conhecem, né, esse termo, mas é de uma tecnologia de monitor, mas popularmente ficou reconhecida como aquelas luzinhas de kit gamers, né, de computadores gamers e teclado gamer e mouse gamer, e são nessas cores inclusive, né, no verde, no vermelho e no azul. E eu costumo brincar que se o computador ele tem uma luzinha RGB, ele já vale muito mais, só pela luzinha, que é na verdade ali uma coisa além, que quer se vender como mais inovadora do que é. E aqui eu quero falar então sobre inovação, sobre tecnologia, sem esse RGB, sem essa parte alegórica, né? Essa parte ali que é um acessório, mas que não está relacionada com a substância. Queria começar falando sobre experiências digitais imersivas. Inclusive eu vi aqui no evento alguém com o Oculus Rift, e gostaria muito de falar também sobre como cada nova tecnologia produz novas vulnerabilidades, produz novos riscos e, eventualmente, produz novos danos também. Então, não tem como a gente falar de segurança só falando, evita aquilo lá e está tudo resolvido. Não, em algum momento a criança, o adolescente vai se deparar com aquelas tecnologias e ele vai precisar ter um repertório de autossuficiência para lidar com elas. E aqui, então, eu estou falando sobre as experiências digitais imersivas que recebem tanta atenção de legisladores, principalmente em contextos europeus. Eles estão falando muito sobre isso desde o ano passado, na verdade, ou ano retrasado. E foi um avanço eles estarem falando tanto sobre isso, pensando justamente na segurança, né? As tecnologias imersivas, elas produzem experiências visuais, auditivas, e eles já estão desenvolvendo experiências táteis. Então, imagina só, você acessa ali, né, um ambiente digital imersivo. A gente reconhece muito pelo metaverso, que ficou na moda, mas já sumiu de vista, né? Mas imagine você estar lá, ou uma criança está lá, e ela pode experienciar o toque do que ela está observando, e as pessoas podem também tocar umas às outras. Percebam a sutileza desse risco. E por que é importante a gente pensar sempre em tecnologias desde o design? O que a gente está experienciando, o que a gente está produzindo como experiência e como que isso pode deixar as pessoas mais vulneráveis, né? Tem até uma diretiva de desenvolvimento tecnológico que pensa toda tecnologia precisa ser segura para crianças e só assim ela precisa sair a público para todas as faixas etárias.
Mas percebam também, tem a internet das coisas. Não sei se vocês ouviram falar, provavelmente vocês se depararam com algum tipo dessa tecnologia das coisas. Por exemplo, as lâmpadas smart, as tomadas smart. E, de repente, toda a nossa casa está sob controle ali de um terminal, né, de um dispositivo, e desde lâmpadas até geladeiras e até portões. Então imaginem só, né, eu controlo tudo no meu celular e eu perco esse celular. Como que eu entro em casa? Né, eu estou brincando um pouquinho, né, sendo um pouco jocoso, mas percebam que cada nova tecnologia realmente demanda de nós novos comportamentos relacionados à segurança. E aqui está até com uma letrinha bem pequenininha, mas é para a gente perceber quantas coisas tem num celular, que é um dispositivo básico pessoal. Tem uma câmera, tem serviços bancários, plataformas e senhas e fotos, arquivos pessoais, né? Tem o nosso progresso em jogos. E o celular, então, é um dos bens mais valiosos e que talvez a gente esteja sendo um pouco negligente ao cuidar deles ou a ensinar uma educação para cuidar deles. Isso eu percebo muito quando eu entro em contato com adolescentes. Eles emprestam os celulares a qualquer pessoa, eles, né, compartilham muito entre si e, novamente, a gente não pode exigir que eles saibam um comportamento de segurança tão complexo e a gente precisa ensinar isso e ensinar de uma maneira que realmente os engaje. E aqui inteligência artificial, né? Coloquei algumas perguntas, né? Sofisticada, confiável, amiga, substituta. Também a inteligência artificial, principalmente os geradores de texto, né, famosos pelo ChatGPT, e eles também trazem novas vulnerabilidades. O que acontece com uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, que percebe que ali ele tem um único espaço, que ali é alguém que pode aconselhar ele, que pode resolver os problemas dele, e aquela inteligência artificial não tem nenhum viés, não tem nenhum outro interesse. Imagine se eles confiarem nisso. Né? O nível de confiança que é depositado né, nas inteligências artificiais é assombroso, né? Para a gente perceber o quanto que eles colocam mesmo de si em contato com essas inteligências artificiais, e isso também os expõe a novas vulnerabilidades. E aqui uma pergunta só para a gente pensar um pouco, né? Mas como que você se protege, ou se protegeria, ou se protegerá? Eu acho que a melhor né, flexão é essa. Como que você se protegerá nesses ambientes e com esses dispositivos? Então, esse é só um resuminho dessas novas tecnologias. E agora eu quero que vocês sigam as imagens para perceber o que elas têm em comum. Aqui a gente está vendo, né, um óculos, está vendo um computador, a gente está vendo um celular de última geração, né? Esse aí é das antigas. A gente está vendo um computador também, esse não tem RGB. Está vendo um televisor, um telefone, né, uma vitrola, um jornal, um livro, cartas. E aqui, pinturas rupestres, né, formas muito primitivas de escrita também. E aqui eu quero trazer para vocês que tudo isso que eu apresentei, né, fiz todo realmente esse show de slides para mostrar que todas são formas de tecnologias da informação e comunicação. E o que eu acho muito interessante pontuar aqui, né, um breve parênteses, sobre como que cada nova tecnologia da informação e comunicação também sofreu muito atrito ao ser incorporada numa sociedade, né? Seja por dificuldades para lidar com elas, isso não só as tecnologias da informação e comunicação, mas todas as formas de tecnologia, em algum grau, né? Desde o elevador, do micro-ondas, do carro, do avião. E é muito interessante a gente perceber como a cada nova tecnologia, novos riscos e novos usos e novas potências são desbloqueadas para a gente, né, como sociedade também. Então, desde a primeira tocha, desde o primeiro grunhido, né, tecnologia e inovação não são sinônimos para o digital. E agora eu queria falar um pouquinho sobre esse conceito. A gente falou um pouquinho sobre segurança, a gente falou um pouquinho sobre algumas tecnologias e agora falar um pouco sobre inovação, que é a palavra aqui de todo esse evento também, sobre como que inovação não é o ato de descartar o antigo. Quão importante é isso? Quão importante a gente ter uma sutileza ao falar sobre inovação. Muito é dito de inovação como uma exclusão, uma substituição do que é antigo, do que teoricamente não funciona mais.
E muito de inovação traz ali implícito, né, como pressuposto, esse descarte. E a gente também não pode se resumir, né, resumir a inovação a utilizar tecnologias mais sofisticadas. Então, quando tem RGB, olha, isso é inovação. Ah, eu estou colocando alguns exercícios em plataformas digitais. Ah, isso é inovação. Então a gente precisa dar um passo para trás, a gente precisa olhar com tudo com muito mais senso crítico, ponderância, né, e calma, para a gente perceber que inovação envolve perceber o presente e o passado, conectando-os ao futuro. Como assim? Eu vou falar mais para frente também um pouco mais sobre isso. Mas é fundamental a gente entender que inovação é o ato de criar, é o ato de perceber, é o ato de ouvir, de perceber ali a minha realidade, de entender que coisas se conectam, coisas podem se conectar e coisas que, caso conectadas, não dão muito certo. E é importante a gente ter esse raciocínio, então, inovativo na percepção da realidade. Então, inovação e tecnologia envolvem, sobretudo, reorganizar o que já está posto, né? Nada é criado do zero. E agora a gente estava observando aquelas imagens, eu falei que todas são formas de tecnologias da informação e comunicação. E aqui é uma outra pergunta para a gente refletir sobre o que há de comum, né, entre as imagens dos últimos slides. E como a gente tem uma limitação de comunicação síncrona aqui, eu já vou passar o slide para falar sobre como que todas aquelas tecnologias são formas da humanidade exercer seu raciocínio tecnológico para atender demandas e necessidades existenciais, coletivas ou até mesmo individuais. Então, por trás de toda tecnologia, tem ali uma humanidade. Toda tecnologia é um fenômeno sociotécnico e a gente precisa observar quais são as implicações disso. Se toda tecnologia vem de uma humanidade, né, do que ela é feita no final das contas? Ela não é feita só de cabos, telas, circuitos e protocolos, né? Ela é feita de pessoas. E a internet também é feita de pessoas, é feita de conexões, é feita de expressões e comunicações, interações. Dá para a gente colocar alguns sinônimos nisso, mas sobretudo ela é feita de pessoas. A internet e a tecnologia é algo humano. E aqui eu vou pausar um pouquinho sobre o que a gente está falando, para a gente perceber que a tecnologia é muito vista como algo alienígena, algo exógeno, algo de fora que está vindo invadir as nossas vidas. Quando no final das contas, coisas básicas como uma cadeira é um tipo de tecnologia, são um tipo de tecnologia, e a escrita, a própria fala. Então a tecnologia não é exógena, não é alienígena, ela é humana. E muito do medo da tecnologia, principalmente pensando na dimensão digital, vem dessa percepção de que é uma coisa de fora, é uma coisa que veio ali atrapalhar. E no final das contas é algo humano também. E a implicação disso, uma das primeiras implicações disso, é que a tecnologia ela não é neutra, ela não é benéfica, ela não é maléfica, ela não tem uma essência, ela não tem ali algo que coloca ela acima do que a gente é como ser humano. O ser humano também. O ser humano ele não é essencialmente neutro, maléfico, benéfico. Nós somos produtos de muitas vivências e muitas construções, igualmente as tecnologias. E isso tem nome, né? Toda vez que a gente coloca a tecnologia como uma força da natureza, seja ela benéfica, seja ela maléfica, seja ela neutra, isso faz com que a gente se afaste de uma compreensão mais profunda sobre a tecnologia e como a gente pode lidar melhor com ela. Eu vou dar alguns exemplos, né? Se eu achar que a tecnologia é totalmente benéfica, eu vou assimilar de forma acrítica muitas tecnologias. Né? O ChatGPT veio só para ajudar, tá aí, eu preciso usar. E o que está acontecendo com meus dados que eu estou jogando lá? O que está acontecendo com a privacidade de públicos e grupos gerais? O que está acontecendo com o meu próprio desenvolvimento? A tecnologia ela é só maléfica. Então, beleza, vamos nos trancar sem tecnologia como se isso fosse possível, né? A tecnologia é neutra. E isso também produz uma ingenuidade. Tecnologia não é neutra, né? Pessoas desenvolveram as tecnologias e essas pessoas, elas têm vieses, elas têm suas potências, suas limitações, ela tem suas determinações culturais, sociais, históricas. Então, cada tecnologia, ela tem seus detalhes, suas características, principalmente moduladas por humanos. E cada tecnologia, né, aqui um exemplo de um carro, no micro-ondas, mas cada tecnologia demanda um tipo de educação
para que a gente possa operar ela com segurança, evitando danos, superando vulnerabilidades e desfrutando das coisas boas que ela proporciona para a gente. E aqui isso vale para tudo mesmo. Por exemplo, um elevador. Se eu ficar pulando num elevador de parede a parede, isso pode produzir danos aos cabos, às próprias paredes do elevador, pode me colocar em risco. Se eu colocar alguma coisa inflamável dentro do micro-ondas, isso também vai me colocar em risco. Os próprios carros, né, antigamente, não tinham cinto de segurança e quando foi proposto, né, uma lei ali para garantir que todas as fabricantes de carros colocassem cinto de segurança, isso foi motivo de um ultraje, né? Mas é só para ilustrar para a gente, para todos nós aqui, sobre como que cada tecnologia exige uma educação. E eu fico me perguntando por que será que quando a gente fala sobre o digital, a gente não pensa numa educação específica para ele? Por que será? Por que será que parece que no digital todo mundo tem que nascer sabendo? Ah, essa criança não sai do celular, esse adolescente não sai do celular, mas quais oportunidades ele teve de uma educação específica para lidar com a integração dessa tecnologia na vida dele? Né? Seja em família, seja em escola, seja em comunidades. É muito raro. Às vezes eu pergunto, né, quem aqui aprendeu a mexer com o computador na escola? Algumas pessoas levantam a mão se referindo àquelas aulas de informática, né, de ensinar a fazer pasta, a mexer no mouse. Mas quem que aprendeu a lidar criticamente com a inserção dessa tecnologia na nossa vida? Qual que é o impacto dos celulares, da internet, na nossa saúde psicológica, nas nossas relações, né? na nossa saúde física, na nossa saúde psicológica, tal como eu já falei, na nossa saúde social e na nossa integridade patrimonial. Enfim, a gente não tem um espaço para aprender de maneira crítica a integração dos celulares, da internet como um todo. A gente tem muita vivência com isso, a gente não sai de casa sem celular, e ainda mais pessoas mais jovens ainda. Então, a internet ela é um lugar, né, é um complexo tecnológico, é o maior ambiente público compartilhado em tempo real da história. Então, eu gosto muito de trazer a internet como se fosse uma praça que agrupou e tornou todas as pessoas visíveis entre si. E é algo tão complexo, será que ele pode ser utilizado com facilidade? A facilidade que a gente percebe no digital ela é muito enganosa, né? Os botões cada vez mais infantis, os recursos cada vez mais acessíveis, e a gente tem essa falsa sensação de que usar tecnicamente é equivalente a usar de maneira crítica também. E não é. Uma coisa é eu saber usar ali um micro-ondas e outra coisa é eu entender o papel do micro-ondas na minha dieta, o papel do micro-ondas na minha conta de luz, o papel do micro-ondas em emissão de carbono na sua confecção e etc. E a gente precisa ter, então, uma educação crítica com relação às tecnologias da informação e comunicação, mais especificamente à própria internet. Eu costumo muito falar isso e já dei um spoiler ali um pouquinho antes, mas eu percebo a educação digital como análogo a uma educação para o trânsito. A internet não vai sair, ela não vai sumir. A internet ela não vai deixar de existir, ela vai evoluir. Ela vai evoluir com tecnologias mais imersivas, com mais integração com inteligência artificial, com inserção de dispositivos eletrônicos em nós, como já vem acontecendo, né, em fases de testes também. Então a internet ela não vai sumir, tal como as ruas, as calçadas, né, a minha convivência em ambientes públicos, isso também não vai sumir. Por isso que é tão importante a gente ter uma educação para a nossa vivência digital, proporcionando segurança e autossuficiência. Então a gente precisa pensar numa educação, uma educação inovadora, tem que olhar para o digital, sobretudo, e tem que entender que a gente precisa ensinar, habilitar as crianças e adolescentes a atuarem, a andarem nesses ambientes digitais de maneira autônoma, de maneira autossuficiente. E agora, voltando, né, para o nosso tópico central, que é a parte da segurança. A gente falou um pouquinho sobre inovação, sobre definições, a gente falou sobre tecnologias e agora a gente vai falar mais especificamente sobre segurança. Sempre que eu ensino, e ao longo de toda a minha trajetória, desde a minha graduação, sempre que eu ensino sobre segurança na internet, tem algumas coisas que não podem faltar. E aqui alguns tópicos. Falo muito sobre privacidade e reputação. Falo da privacidade como se fosse um poder, como se fosse
E é mesmo, de fato, né, um poder, é algo que nos ajuda a ter mais segurança online. Eu falo de coisas técnicas também, como criptografia, falo sobre, né, verificação em 2 etapas ou outros tipos de segurança, falo sobre boas senhas e falo também sobre combate a mecanismos de vigilância. Eu acho muito engraçado toda vez que eu vou falar sobre rastros digitais, sobre cookies, e apresento ali para as crianças, para os adolescentes. Nossa, eu não tinha ideia do que era isso, eu achei que era algo bom para o meu computador funcionar melhor, para o meu celular funcionar melhor. E eu falo muito de dimensões específicas. A segurança, a gente precisa pensar de uma maneira integral. A gente precisa pensar na integridade física, na integridade psicológica, social e patrimonial. Então, até fazendo um contraste, um paralelo, uma visão antiquada mesmo sobre educação para a segurança digital, ela foca muito nessa integridade física, né? Cuidado, né? Você não sabe quem está do outro lado ali, quando ele pode chegar até você. E que é uma preocupação muito válida e é uma educação que precisa ser colocada ali à disposição das crianças e adolescentes. Mas as outras dimensões são igualmente importantes, né? A gente pensar em como que o digital afeta a minha segurança psicológica, como que o digital afeta minha segurança social, minha segurança patrimonial. Então, isso nunca falta, né, em todas as minhas falas também, mas não é o principal, né? Eu não quero falar de... deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu vi que tinha umas pessoas tirando foto. Aí. Então, mas isso, o conteúdo em si não é o foco do que eu quero falar aqui hoje, né? Dando um breve resumo, falar sobre segurança digital não se resume a transmitir medo, não se resume a indicar que as pessoas se afastem do digital e com isso elas estão mais seguras. Isso dá uma falsa sensação de segurança. Não se resume a ensinar a não confiar em estranhos, porque mesmo pessoas muito familiares, muito convidativas, muito enfim, amistosas, elas também podem ser ali um tipo de ameaça, um tipo de risco à minha integridade. Como, por exemplo, os influencers, né? Os famosos influencers, streamers, youtubers. Eles ali têm um tipo de relação, inclusive, parasocial com os adolescentes, com as crianças. As crianças realmente acreditam que aquele é um amigo dele e sentem isso. E essa é uma realidade psicológica deles. Sentem que ali tem um amigo, tem alguém que é passível de confiança e alguém que tem muito poder de influência sobre ele, né? Então, nos gostos, em como enxerga a vida, em como enxerga a si mesmo também. E também falar sobre segurança não se resume a ensinar a fazer boas senhas, que geralmente esse é o pacote que é muito pedido, né? Ensina eles a não confiar em estranhos e criar boas senhas. Quantas vezes eu fui fazer uma fala e eu fui enriquecendo um pouco esses tópicos também em contato com as crianças e com os adolescentes, ouvindo eles, né? Percebendo ali o que eles percebem como vulnerabilidade na internet, o que eles percebem como formas de se proteger melhor na internet. E eu já aprendi muitas coisas com eles, né, sobre como que eles, mesmo nos primeiros contatos ali, conseguem ter um repertório muito compartilhado entre pares, óbvio, mas esse repertório garante ali uma mínima segurança com eles também. Então, uma educação digital, né, já me adiantando, ela inova quando experimenta, conhece e comunica. Não tem como a gente dar uma educação digital sem entrar em contato com esse digital. O que é esse TikTok que todo mundo está falando? O que é esse Snapchat? O que é esse Clubhouse? O que são essas inteligências artificiais? Como que eu vou ensinar segurança sobre isso sem aprender um pouco sobre isso? Sem conhecer, sem experimentar. E experimentar num contexto seguro, num contexto são, num contexto crítico também. E também uma educação inovativa, ela comunica. E aqui que está o pulo do gato, né? Tá a cereja do bolo, tá o foco total aqui da nossa fala de hoje. Mas eu vou, antes de eu revelar, né, esse foco, quero perguntar para vocês, na verdade, né, convidar vocês a perceber as diferenças entre o slide 1 e o slide 2. Vou até ficar um pouco em silêncio, aproveitar para pegar uma água.
E aqui o slide 2. Então aqui é um conjunto de palavras que eles fazem, ele faz uma total diferença em como que a gente aborda segurança para crianças e adolescentes, né? Como que a gente pode ser inovativo? Esse tipo de discurso daquele que não vá para aquele território é muito perigoso, né? Porque nos tempos atuais está muito perigoso. Esse tipo de discurso, por mais que ele tenha uma ótima intenção, na maior parte dos casos, ele é muito limitado para a gente falar sobre segurança, inclusive, né, principalmente, primordialmente, sobre segurança digital. E aqui o slide 2 tem algumas mudanças de palavras mesmo, que dão um tom para como a gente pode abordar as nossas falas sobre segurança, mas sobre educação digital e sobre educação como um todo também, né? Uma postura de acolhimento, de ouvir essas vivências, né? Quais momentos eles se sentiram vulneráveis, quais momentos eles se sentiram inseguros mesmo, para quem que eles foram recorrer quando se sentiram assim, né? Para os pares, para os familiares, para o chat GPT, para alguma outra plataforma online. Então, uma postura de acolhimento, uma postura de autocuidado também. A parte do auto, ela é muito importante. Eles precisam entender que a segurança é por eles para eles. E eles vão desenvolver muitos repertórios relacionados a isso. Então, a parte do autocuidado, né? Como que eu consigo preservar a minha integridade física, psicológica, social, patrimonial? E aqui é um discurso de empoderamento. Você estar mais seguro na internet é um sinônimo de poder. É um sinônimo de, opa, eu estou aqui nesse contexto que nem sempre é o mais equilibrado, nem sempre é o melhor, nem sempre é o mais calmo, tranquilo, mas eu consigo estar seguro nesse espaço. Eu consigo distinguir o que é uma situação de risco, o que é uma oportunidade. Eu consigo ter senso crítico com relação aos discursos online também. A parte da autonomia que eu comentei, né, sobre como que é fundamental a gente ter esse discurso da educação digital voltado à autonomia. Falo muito sobre privacidade, principalmente pré-adolescentes e adolescentes, o quanto que eles estimam pela privacidade deles, porque eles estão ali num processo de formação de identidade, eles precisam desse espaço. Então a gente aproveitar essa linguagem para estimular o aprendizado, né, de outros comportamentos é fundamental. A parte da nutrição ao invés da restrição. Ao invés de a gente falar o que não pode, a gente tem que focar no que pode, o que é confiável, o que é desejável, inclusive. E principalmente também falando sobre essa parte da saúde física, psicológica, social e patrimonial. Então são outras formas de falar de segurança sem aquele tipo de discurso do toma cuidado, lá é perigoso. E são formas de discurso que ajudam muito nesse engajamento, né, de crianças e adolescentes. E aqui até um dos princípios da educação midiática é justamente a utilização de linguagens da internet para o ensino de habilidades benéficas ao futuro de todas as pessoas. E o que eu estou querendo dizer com linguagens da internet? Eu acho que vocês perceberam um pouco, né? Até numa parte visual, a gente utilizar linguagens visuais que comuniquem, que façam parte do repertório das pessoas. Como que a gente quer ensinar coisas sem conhecer o contexto delas? Sem conhecer quais são as dores, né, as necessidades, os enfrentamentos delas também. Por isso que é importante a gente utilizar essa linguagem da internet. E aqui é um slide exemplo, né, dos que eu monto nas minhas formações, inclusive com o cidadão digital. Então podem perceber, desde as cores, ali é um gifzinho, né, então ele se movimenta, ele está numa linguagem mais fácil. E isso a gente conseguiu desenvolver ouvindo os jovens, entendendo como eles entendem. O quão importante é isso, a parte do ouvir. Aqui é outro exemplo, né, da gente falando sobre privacidade, a gente falando sobre a vivência deles. Privacidade e reputação é um atalho muito eficaz para a gente falar sobre segurança online. E a gente traz dessa maneira brincalhona, né? A gente traz com GIFs de gatinhos, de cachorros, de animais, ou GIFs de referências pop. E a gente fala muito sobre, a gente na verdade aborda muito de uma maneira narrativa, de uma maneira gamificada também. Então, aqui um exemplo, né, da definição de segurança, de ter um tatu. E é engraçado, é engajante.
E eles gostam muito assim desse tipo de linguagem, a linguagem da internet mesmo, a da figurinha, a das gírias, a dos posts, a das formas de curtir e compartilhar e etc. Né? Aqui um exemplo de um cookie. E percebam também a simplicidade da explicação, né? Ela é até um pouco infantoloide, mas ela é muito eficaz na hora de transmitir o que é aquilo. É um ponto de partida para que a gente possa aprofundar e falar mais, né? Então, cookies são mini robôs que, como se estivessem em cima da sua orelha, observam tudo que você faz online. Então, a linguagem ele é um campo cultural que conecta e comunica, né? As mensagens e aprendizagens chegam ao destino quando a gente utiliza esse veículo. Esse é o principal. Não tem como a gente falar de educação, de segurança, de uma maneira inovativa, sem a gente ouvir as pessoas em seus próprios contextos. Ouvir as crianças, os adolescentes, o que eles passam, o que eles gostam, o que eles não gostam. E é fundamental, então, dar esse espaço de fala, essa aproximação geracional. Eu falei muito sobre como que uma das coisas que empacam a inovação é justamente o conflito geracional. A gente achar que um não tem coisas a aprender um com o outro, a gente se fechar, a gente tentar falar com base só na nossa própria comunicação e não saber como que aquele outro público comunica também. E eu gosto muito de trazer essa atualização conceitual, né, que é muito dividido ali, a questão dos nativos e imigrantes digitais, isso é muito difundido. Ah, eu sou imigrante digital, então eu não tenho que aprender tudo. Ou, ele é nativo digital, então ele já aprendeu tudo. E são duas visões que acabam deixando a gente muito vulnerável no digital. Então nós estamos no mesmo barco aprendendo a integrar e melhor aproveitar o digital em nossas vidas, né? Mais do que nativos ou imigrantes, nós somos aprendentes digitais. Isso é fundamental, a gente entender que todos fazem parte de um mesmo circuito, né? De uma mesma educação. Agora eu vou dar alguns outros exemplos, né, de como que aumentar a segurança online com inovação. Começando com uma reflexão, né? Uma segurança inovativa se limita à criação de boas senhas e pedidos e cuidados? Será? A gente já percebeu que não. A gente percebeu que é importante também ir além do aproveitamento das linguagens das juventudes e provenientes da internet. Segurança digital envolve uma visão integral de cada indivíduo que acessa tais ambientes. Então eu vou pouquinho a pouquinho falar aqui um pouco sobre segurança, a integridade física. Parar um pouquinho para vocês poderem ler. Então a gente está falando de uma maneira integral sobre segurança e começa na parte física. A gente precisa entender que a internet ela é uma camada de realidade, ela é conectada, ela não é uma terra onde algumas leis se aplicam e outras não. Não, a internet está conectada. O que a gente faz dentro da internet afeta fora também. Daí tem até aquilo, né? Não dê bobeira, sem migalhas de pão. A gente precisa entender que tudo que a gente coloca na internet de informação pode ser ali migalhas de pão que levam outras pessoas até nós. Isso é fundamental, né? A gente compreender, a gente entender melhor. Outra coisa, como usar dispositivos em movimento e quando parado. Então a gente está falando um pouco sobre ergonomia, né? Como que a gente pode pegar e utilizar o celular será que a gente pode andar usando o celular? Quais são os riscos disso? A nossa integridade física, né? E é importante também a gente perceber e passar para eles sobre como nem todos cuidam dos seus corpos da mesma maneira. E aqui não é uma apologia ao autocuidado físico, mas é uma demonstração sobre como que na internet a gente vai ver conteúdo de pessoas que não respeitam o próprio corpo, né, que se machucam de tanto exercitar ou que se colocam em desafios perigosos. E essa parte da educação e da segurança, ela já é muito difundida, ela é muito senso comum. E agora a gente vai para as outras partes que elas são menos exploradas em alguns espaços, né, sobre a segurança e integridade psicológica. Importante eles perceberem que eles também têm vulnerabilidades psicológicas, né, que tornam a segurança deles online mais dificultada. E então a internet é uma janela, né, às confusões e violências presenciais. E como que você lida com isso? Como que a gente pode lidar melhor com isso? Como a gente pode estar mais seguro explorando esses ambientes da internet? Né? E o que a gente vê no digital nutre nossa visão de mundo, para o bem ou para o mal, da gente ou das outras pessoas. Então,
aquele influencer, aquela pessoa, aquele conteúdo, aquele filme, tudo isso também pode nos colocar em formas diferentes de vulnerabilidade. Cada conteúdo desperta ou movimenta emoções. E isso também pode causar prejuízos nas nossas emoções. Eu gosto muito de falar das emoções como se fossem elásticos, né? Então, por exemplo, no TikTok, ou em Reels, ou em Shorts, né? A cada 15 segundos a gente movimenta a nossa emoção para um lado. E puxa daqui, puxa de lá, e puxa daqui, puxa de lá. No final do dia a gente está exausto, a gente está esgotado. E é muito por isso desse cansaço emocional. Então a gente se colocou numa situação de vulnerabilidade emocional. Isso afetou nossa segurança psicológica. E é importante também a gente perceber que tem aplicativos e plataformas que estão doidinhos ali para ganhar dinheiro às nossas custas. Então aquele aplicativo tão legal, aquele aplicativo que parece que dá todas as respostas, ele está ganhando muita grana por trás ali de cada usuário. Está ganhando muito dinheiro, né? Isso é uma plataforma, um aplicativo, uma rede social. E é importante a gente ter esse senso crítico, a gente entender que há toda uma arquitetura de estímulos que faz com que a gente fique mais naquele espaço, utilize mais aquele produto, e isso pode causar prejuízos psicológicos também. Agora eu vou para a parte da integridade social, né? Como lidar com as pressões sociais, né? Sejam as explícitas, as que pedem para a gente fazer algo, sejam as sutis mesmo, né? De influenciadores. Quais influenciam você? Como a gente pode ter senso crítico com isso? De entender o que é válido para mim, para o meu contexto, o que não é válido, o que é uma distorção de realidade. As informações também podem ser falsas e enganosas e muita gente ganha com isso, né? Tem todo um circuito, né, informacional, isso é inclusive prévio à internet, que se beneficia muito da desinformação. E é importante também perceber que a internet não é uma terra sem lei e é fundamental a gente ensinar eles a denunciarem, né, e tornar a internet um espaço melhor. Depois eu até vou passar alguns links para vocês. E cada ato da internet é público e, na dúvida, é melhor prevenir do que remediar. Né, isso eu falo muito sobre essa parte do arrependimento. Né, o que vocês publicaram na internet há 10 anos? Será que aquilo ainda é representativo de vocês? Né, o que a internet sabe sobre vocês? Por isso que é importante a gente sempre dar uma organizada, né? A gente fazer uma faxina das nossas redes para entender ali o que pode estar machucando outros grupos sociais, machucando pessoas, indivíduos assim, e o que é representativo e o que não é mais na minha presença online. Agora falando um pouco sobre a parte da integridade patrimonial. E aqui também é uma parte mais básica, né? Sobre como as boas senhas são como fechaduras, né, nas portas das suas casas. Eu gosto muito de falar também sobre verificação em 2 etapas, né, sobre como para a gente entrar em casa, a gente tem que passar pelo portão e depois por uma porta, e para entrar no nosso quarto é outra porta, né, ou num condomínio. E a gente precisa também proteger nossos conteúdos online, nossas informações, de uma maneira que tenha mais etapas, né, que não seja só acessar ali, colocar uma senha e já tenha acesso a tudo. E aqui tem aquela parte que eu comentei, né, do dispositivo ser pessoal ou coletivo, né, e as redes que você acessa. É muito importante a gente perceber que o dispositivo é pessoal, individual, e a gente pode emprestar em várias situações de emergência, urgência, mas é muito importante a gente perceber e saber se proteger. Às vezes a gente empresta um celular e a pessoa tem acesso a fotos, arquivos, conversas que não são para ela ali, e é importante ensinar todas as crianças, todos os adolescentes sobre isso. A parte das informações, que elas são sensíveis, né, bem como a reputação. A parte da privacidade. A privacidade é um atalho muito inovativo para falar de segurança. A gente fala para proteger suas informações, não colocar tudo online, não postar tudo, né, não pegar e achar que aquele espaço é extremamente confiável. A gente nunca sabe quem mais vai ter acesso àquilo. Aquele print, aquela foto, aquela postagem. E aqui também eu falo muito sobre a parte dos cookies e dos rastros, né? E quanto que você cobra para ceder tantos dados às empresas. Isso é muito interessante. Quando a gente entra em alguns sites, vem ali aquela notificação dos cookies e a gente clica em aceitar todos só para passar de uma vez. Mas no final das contas, isso está vendendo muitos dados, vendendo entre aspas, né? A várias empresas ali, e isso pode prejudicar muito a nossa própria integridade mesmo, patrimonial. De repente a gente está entrando num circuito de consumo,
a gente vê ali uma foto de um tênis, e daí todos os sites que a gente vê a mesma foto de um tênis. Isso estimula a gente a fazer compras que não fazem sentido. Parando um pouquinho. E agora uma pergunta, assim, que é mais um convite à reflexão. Qual tipo de segurança digital inovativa você sente mais falta em suas práticas ou em seus estudos? Né? Então, falei sobre segurança física, psicológica, social, patrimonial. Também tem a questão da segurança sexual. Né? Afinal, adolescentes, jovens, eles se deparam com aquele ambiente digital, eles expressam a sexualidade deles ali. Como expressar a sexualidade de uma maneira segura? Essa é uma outra questão também. Agora, indo para a parte final da minha fala de hoje, né, falei sobre linguagem, sobre diferentes tipos de segurança. Eu quero passar para vocês alguns materiais também, mas em conclusão, experimentar techs, né, tecnologias, conhecer vivências e comunicar significativamente. Né? Essa é uma postura inovativa para uma educação digital e para uma segurança digital também. Né? Os melhores profissionais que trabalham com segurança digital, e agora a parte do cybersecurity mesmo, são aqueles que mais conseguem experimentar e entrar em contato com vulnerabilidades, logicamente seguindo protocolos de segurança. Né? Aqui é mais um quadro resumo para a gente, assim, sobre algumas palavras-chave que precisam estar no nosso discurso sobre segurança digital. Né? A parte do acolhimento, autocuidado, autoconhecimento, privacidade, nutrição ao invés de restrição, saúde, empoderamento, autonomia. Falando rapidinho aqui. Então aqui é uma imagem resumo. Maravilha. Então, segurança digital precisa compreender a noção de que toda tecnologia é humana, bem como o protagonismo para a gente criar meios para torná-las mais seguras. Então, está na mão de todos nós. Como que a gente pode se apropriar daquela tecnologia de uma maneira mais segura? E precisa sempre, então, de ter essas duas vias. Segurança aliada de conhecimento e empoderamento. Fundamental. Né? Segurança, empoderamento e conhecimento. É uma tríade que a gente precisa sempre considerar ao falar sobre segurança online. Aqui eu vou disponibilizar para vocês alguns QRs que ajudam a gente a transformar a internet em um lugar melhor. Eu atuei muito com a SaferNet, inclusive nessa mesma semana eu estava num evento de lançamento de uma publicação. E aqui tem um canal de ajuda, então se você passa por qualquer situação estranha, violenta, dificultosa na internet, tem uma equipe toda ali disponível para ouvir você e ajudar de uma maneira psicológica, de uma maneira jurídica, inclusive. Aqui tem o canal de denúncia da SaferNet, então se você vê algum conteúdo que você considera impróprio na internet, você pode acessar esse canal de denúncia e ali tem todo um encaminhamento dessa denúncia também. Esse aqui é um guia Meninas em Rede, que é um guia de proteção à integridade, principalmente de meninas e mulheres na internet. Então tem todo um catálogo de cybercrimes, tem todo um catálogo de como se proteger na escola, na família, né, em comunidades. Então é um material muito legal da SaferNet também, principalmente nesse tópico da segurança da mulher e da criança, né, da menina também. Aí. Aqui são os bancos de recursos, né, que são materiais que a gente pode usar em mediações educativas, né, do Dia da Internet Segura, né, muita coisa a gente desenvolveu ali. Vou passar rapidinho. Aí. Tem o Banco de Recursos Cidadão Digital, que aí o Cidadão Digital é o programa que eu participei desde o início da pandemia, né, quando vacina não era nenhuma promessa ainda. Eu estava lá no Cidadão Digital, a gente criou muito conteúdo legal sobre isso também. E agora eu vou passar mais rapidinho os próximos QRs, mas qualquer coisa eu fico disponível para compartilhar com vocês esses materiais. Mas vou fazer esse convite, né? O que vocês acham, né, de continuarmos aprendendo juntos a lidar com as novas matrizes digitais da existência, né, trazidas pela internet. Muito obrigado, pessoal. Fiquem à vontade também, caso vocês queiram conhecer o meu livro, tá aí o QR. Eu tenho alguns exemplares físicos aqui comigo também, caso vocês se interessem a saber mais sobre a internet e como se relaciona com a psicologia. Queria agradecer muito, deixando aqui meu contato, né, no Instagram, mas também no WhatsApp, no e-mail. Fiquem à vontade para me mandar mensagens, para fazer perguntas, pedidos, trazer insights também e sugestões e temas.
que vocês estudam em suas trajetórias. É sempre muito legal ter essa rede de conhecimento, né? Aproveitar a internet para isso também. Maravilha, pessoal! Então, queria agradecer muito a atenção de vocês e fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. E essa foi minha contribuição a esse evento. Fiquei muito feliz falando aqui com vocês e espero que vocês tenham levado um pouquinho para casa para compartilhar com outras pessoas que precisam tanto também. Muito obrigado! Pergunta, mas fiquem à vontade, pessoal. Bom dia para vocês.